Olá, pessoal que está chegando aí. Tudo jóia, Thiago? William, Lucas, boa noite a todos. Esperar um pouquinho, pessoal. A gente já vai começar. Boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Suelen, minha esposa, acabou de entrar. Oh, maravilha, Lucas. Engenheiro mecânico, bacana. Pessoal, essa live promete, hein? Eu vou trazer aqui um convidado muito especial. Vocês já estão sabendo, né? Mas para quem não sabe, vocês vão ter uma boa surpresa, né? Já vou convidar ele aí. Ó, o Luciano entrou aí. Deixa eu já chamar o nosso convidado aqui. Maravilha. Me escuta? Me escutam? Escutam bem, pessoal? Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, professor. Já vou, já vou te apresentar, né, para o pessoal aqui. 8 horas em ponto, 8h01, né, na realidade. Sejam muito bem-vindos, né, a essa live. Boa noite a todos. Muito bem-vindas também as meninas aí, as mulheres que participam hoje aqui com a gente. Essa live tão especial, né? Eu vou trazer aqui um convidado que vocês estão vendo aí, raiz de verdade, né? Esse é na essência, né? Então, já vocês vão entender o porquê, né? Então, pessoal, para começar aqui uma introdução, eu faço essas lives, essas aulas, né? Para passar dicas práticas aí de projetos mecânicos e de carreira técnica que fizeram, tá, a diferença na minha jornada e a dos meus alunos. E que agora pode também te ajudar, né, a evoluir, você aprender a projetar, tá? De verdade. Então, só para me apresentar, pessoal, para quem não conhece, sou o Diego Marques, sou engenheiro e especialista, né, professor também de projetos mecânicos. Eu sou criador do curso Projetos de Máquinas Raiz, tá? Onde eu ensino estudantes, usuários de softwares CAD e profissionais da mecânica a projetarem máquinas do zero, tá? E o tema que a gente vai tratar hoje, pessoal, é sobre os fundamentos do projeto de máquina raiz, tá? O caminho para projetar máquinas do zero. E para conversar comigo sobre esse assunto, nada mais, nada menos, temos um convidado assim extremamente especial. Eu estou muito feliz, né, de recebê-lo aqui, né, no canal, e a minha audiência poder ter essa oportunidade de ouvir ali um dos maiores nomes na engenharia do Brasil, sem dúvida, né? Especificamente em mecânica estrutural pelo método de elementos finitos, né, que hoje é tão falado. Então, o professor doutor Avelino Alves Filho. Professor, uma honra enorme tê-lo aqui com a gente hoje, professor. Viu? Muito obrigado, eu agradeço. Você está sendo muito gentil aí nas palavras, muito generoso. Imagina. E para quem não te conhece, professor, poderia, por favor, se apresentar, né? Falar um pouquinho aí da sua história, né? Para a gente ter esse prazer aí de te ouvir. Então, eu me formei em 1974, né? E sempre gostei dessa área de projeto, de cálculo estrutural, e formei em engenharia naval, né? Que é uma engenharia muito sistêmica, né? Que tem equipamentos, tem toda a parte estrutural do navio.
E aí fui para o Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá buscando oportunidades, mas eu senti que na época, no Rio, você fazia mais a parte construtiva, né? Não Uhum. existia a técnica de projeto. E isso eu encontrei em São Paulo, né? Porque eu fiquei quase 15 anos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? E aí depois eu fui para a indústria para aplicar esse tipo de aplicação, de conhecimento que era muito usado no navio. Poucas áreas usavam isso. A área naval, como o IPT, a USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Embraer, usavam elementos finitos, mas isso na indústria passava longe, né? E aí eu fui para a indústria para implantar esse tipo de coisa, numa indústria que fazia carro de metrô, vagões, ônibus, trens em geral, né? E aí, paralelamente, eu tive uma vida acadêmica, né? Porque eu fiz o mestrado e doutorado na Escola Politécnica, né? Sempre também com essa visão de unir a teoria com a prática, né? Para Boa. não pra sair um pouco daquele mundo só de matemático, mas sem a visão física. E aí, há uns 33 anos atrás, eu fundei o NCE, né? O NCE, que é o Núcleo de Cálculos Especiais, faz isso, né? Tem no sangue isso. A gente faz a parte de cálculo, calculamos locomotivas, calculamos carro de metrô, calculamos navio ainda, né? Quando aparecem os projetos de navio estruturais, calculamos ônibus, componentes mecânicos em geral, carcaças, né? Transmissão, embreagem, essa coisa toda. E, e a gente dá cursos, né? Sempre tive uma vocação ligada à área didática, né? Daí surgiram as coleções de física e de elementos finitos, né? E mais recentemente o livro de produtos. Mas é isso, a gente tem trabalhado sempre com essa parte de engenharia e também voltado para poder tentar passar o conhecimento de uma forma didática. Como você fala, com a ideia da raiz, né? O negócio Sim. raiz, porque você tem uma teoria e tem a prática, e juntar essas duas coisas, né? Que eu acho que é o que você quer fazer no seu curso, que é muito legal isso daí, né? Você tem uma base conceitual, mas tem que olhar para a realidade física, para o problema real, né? É esse o mundo que a gente vive. Perfeito, professor. Olha, agradeço de coração, tá? Pelo seu tempo, Ah, né? De estar conversando sim, conosco aqui, né? eu Poxa, que é agradeço a uma honra. oportunidade. E olha, pessoal, antes de começar, né, nosso papo aí com o professor Avelino, eu vou explicar a proposta, tá, dessa live, o que, que eu pensei, já conversei com o professor, a gente já alinhou, e hoje você vai aprender os segredos por detrás de um projeto, tá? Sendo ele na mecânica estrutural, sendo um projeto de máquina, e também a gente vai falar bastante de carreira de um projetista raiz, né, de um engenheiro raiz, baseado no quê? Na minha vivência e nos quase 50 anos de experiência do professor Avelino. Olha para você ver que riqueza que a gente tem hoje. Então você vai conhecer o caminho sem atalhos, tá? Mas sim, o caminho mais eficaz aí de evoluir, né? De iniciar na carreira e evoluir na carreira de projetista, de analista, tá? De mecânico estrutural, de modo que você consiga aí projetar, avaliar um projeto, tá? Um projeto de máquina ou um projeto estrutural do completo zero. Mas isso tem um caminho que a gente vai conversar aqui. Então aproveitem, tá, pessoal? Vocês terão a oportunidade única, né, de aprender bastante dicas e conselhos preciosos aí do professor Avelino, né, que pode mudar totalmente a forma sua de pensar, né? Eu penso que são pequenos momentos na vida da gente que a gente vira chave. E hoje pode ser o seu momento, tá, pessoal? E como mudou a minha realidade. Eu sou um aluno do professor, né? Já faz anos já que eu fiz, né, o primeiro módulo do curso dele de elementos finitos. Então, isso realmente mudou a chave, né? Conhecer o professor enfim, né, o professor já ensinou e transformou a vida de milhares de profissionais pelo Brasil e pelo mundo afora, né, professor? Portugal, tenho Nós temos certeza aí que... alguns alunos que têm feito o curso fora. Agora a gente está até numa pegada de passar para o inglês os cursos, né? Logo, logo nós vamos ter isso daí, Olha né? que E bacana. para lançar, né?
porque algumas pessoas, inclusive da Índia, têm perguntado, né, sobre isso, no LinkedIn eu já mencionei isso. O primeiro módulo já está pronto, a gente está articulando a melhor maneira de fazer isso, né? Tentar levar essa visão didática do método, né? Como você fala, raiz, que eu entendo perfeitamente, né? A gente viver entre a teoria e a prática, mas não abandonar nenhuma das duas, né? Exato. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho depois. Mas exatamente, olha pessoal, que é um gigante, né, pessoal? É um gigante. E realmente essa raiz, né? Eu me inspirei muito no trabalho do senhor, né? Quando eu fiz o curso e na vida, eu acompanho o seu trabalho faz muito tempo, professor. Então, é esse raiz que a gente vai conversar. O professor vai falar um pouquinho da sua experiência de vida, tá? Para nós aqui, né? Vai falar sobre vida real, tá? Vida profissional real, baseada nos anos de trabalho duro, né, professor? São fundamentos, conceitos práticos aí da engenharia. Eu também vou complementar, tá? Vou tentar fazer a ligação aí dos assuntos que o professor vai discutir aqui, vai tratar. Vou tentar ligar com a área de projetos, tá? Eu também tenho uma certa experiência, não chega nem aos pés do Não, professor, mas imagina. né, Isso é muito importante, eu tô juntar as duas caminhando, coisas. né? Eu acho fundamental. Exatamente. Então vamos lá, né, professor? Vamos lá no que interessa. O pessoal já tem 31 aí participantes aí dessa live, muito bacana. E pessoal, as perguntas que for aparecendo aqui, eu vou tentar, tá, linkar ela aqui no nosso bate-papo. Mas assim, se você não foi, né, às vezes a gente não consegue responder a tempo, manda para mim no privado que eu passo para o professor, tá joia? A gente vai tentar responder as perguntas aí de vocês. Então, para começar o nosso bate-papo, professor, vamos começar com uma pergunta, né? Na sua opinião, né, na opinião do senhor, quais os erros mais comuns de quem está iniciando na carreira técnica, saindo da engenharia ou do curso técnico, e quer ingressar, por exemplo, na mecânica estrutural, que é a área do senhor, ou anseia projetar máquinas? Qual que é os principais erros que o pessoal comete, professor? Olha, eu diria o seguinte, eu vou tentar começar com uma experiência, né, que eu vivi na engenharia naval, que é uma engenharia sistêmica, e inclusive a gente colocou nesse livro aqui, que é o livro que a gente lançou recentemente, sobre desenvolvimento de produtos, né? Quando você vai desenvolver um produto, não tem ferramenta mágica, né? Tanto no CAD quanto no Elementos Finitos, não tem ferramenta mágica. Tem uma rotina, tem um procedimento, né? Que você alia a prática e a teoria. Não dá para fugir disso. Então, o primeiro ponto que eu diria é tentar fugir dessa rotina, né? Tentar achar que vai ter alguma ferramenta mágica, como alguns dizem, né? Com alguns cliques no mouse, todos os seus problemas são resolvidos. Isso eu diria que é para quem gosta de viver perigosamente, tá certo? Não existe isso. Então eu vou pegar um exemplo concreto. Me perdoe eu começar pela engenharia naval, mas é a área que eu vivi muitos anos e acabei levando para projetos outros, né, que a gente tem desenvolvido no NCE. O engenheiro Perfeito. naval, quando ele vai desenvolver um produto, que é o navio, ou um produto de maneira geral, que eu coloquei nesse livro aí, no nosso livro de produtos, tem duas grandes etapas. Duas. O que a gente chama de formulação conceitual e a pesquisa e desenvolvimento propriamente dita. Quer dizer, eu estou falando de produto, inclusive uma máquina. O que é a Sim. formulação conceitual? Tem duas grandes tarefas, que é o levantamento de necessidades e a análise e observação de sistemas existentes. Como é que se resume isso de forma simples? O engenheiro naval, ele vai projetar um navio, a primeira pergunta que ele faz, onde esse navio vai navegar? Qual é o mar? É a costa brasileira? É o rio Amazonas, como a gente já fez navios para isso aqui? É o Atlântico Norte? Ou seja, qual é a rota desse cara aí? E para que esse navio serve? Ele vai levar passageiros? Ele vai levar carga? Enfim, qual é a missão desse cara aí?
E aí, o que ele escopo faz? tem que estar definido, né, professor? O escopo tem que estar muito bem definido. O escopo tem que estar muito bem definido, certo? Exatamente, exatamente. Ele tem que saber o que ele quer, né? Exato. Então, e não tem software no mundo que vai resolver isso para você. Não tem software no mundo que faça isso, né? Isso aí é conceito, é o alicerce. E aí, é a segunda parte. Análise e observação de sistema existente. Eu estou falando isso aí porque o engenheiro naval faz isso, eu cansei de fazer isso. Ah, é? Então vamos pegar todos os navios que estão dentro dessa faixa que você quer. O que já foi construído? Aí você pega todos os navios, né? Você vê dentro daquela faixa, você vê o peso de aço, você vê a capacidade do motor, você vê uma série de coisas que você chama de navio semelhante. Isso daí, dentro da... Todos os requisitos que aquele navio você tem que satisfazer, você tem uma espiral de projetos. Você dá a primeira volta baseado no que já tem. Essa é a análise de observação de sistemas existentes, de uma maneira mais simples. É um navio semelhante. O que já foi feito de forma semelhante? Aí, a partir disso, eu começo a desenvolver o meu primeiro salto no projeto. Eu começo a conceber uma estrutura, né? Conceber o equipamento que eu vou colocar lá, que vai propelir esse navio, o hélice do navio. Aí eu começo a gerar os equipamentos, as máquinas. E isso não tem jeito. Eu estou respeitando uma metodologia de desenvolver projeto, mas ao mesmo tempo eu preciso da teoria. Eu preciso da teoria. Não adianta eu querer calcular um navio na prática. Eu preciso da teoria. E aí eu preciso ter o conhecimento da resistência dos materiais, da teoria de elasticidade. Como a gente já calculou carcaça de transmissão, carcaça de embreagem, calculou por elementos finitos. Eu preciso conhecer as forças que agem no meu sistema e poder saber se as tensões que atuam lá vão calcular fadiga, vão ter problema de escoamento, os limites vão ser ultrapassados. E isso tudo faz parte dessa metodologia. Então não dá para fugir disso. Eu vou me permitir falar uma coisa que para mim mudou a minha vida. Eu tive contato durante 8 anos com um cientista ucraniano. Ele já veio para o Brasil no pós-guerra, já estava com uma idade bem avançada, mas foram 8 anos que mudou a minha vida, né, como engenheiro. Até eu retornei para o meu mestrado, para o meu doutorado, eu tinha tido uma desinteligência com o meu orientador. E ele falava com uma linguagem muito atrapalhada, né? Porque ele era um ucraniano. E ele conheceu o Timoshenko quando era jovem, ele teve vários contatos com o Timoshenko. Então eu imaginava conversando com ele, tá falando com o Timoshenko, né? E aí ele falava assim para mim, né? Aveline, eu dar grátis minha experiência para você. Eu falei, tô anotando, professor, pode falar. Você precisa saber teoria. Se você não sabe teoria, antes de pula na casa, pula na igreja e muito reza. Eu grátis dar minha experiência para você. Eu falei, já anotei, professor, pode deixar. E ele tinha uma coisa que era engraçada. Quando ele estava justificando o que ocorria num determinado problema, ele falava para mim assim, Aveline, esta é pura teoria. Aí quando ele mostrava o exemplo, falava, esta é pura prática. Por exemplo, você tem uma estrutura aqui, né? Isso aqui é como uma estrutura. E você tem uma carga aqui. Você jamais pode deixar que uma carga flexione o componente estrutural. Você coloca um reforço. Por que você coloca um reforço aqui? Porque toda carga tem que andar no plano do reforço. Isso tem uma explicação teórica, mas essa é a pura prática. Então, quando você olha para um problema real e você tem, né? Isso acontece em carcaça. Você tem uma força que está atuando e não tem um reforço para absorver aquele esforço. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, isso tudo configura, e nós estamos numa época meio complicada. Por quê? Eu já vi várias vezes, isso é uma coisa que eu olho e dá vontade de falar aquela história, aquele meme, né? Me fale mais um pouco sobre isso. O cara vive de imersão, né? Vamos fazer uma imersão como se em algum final de semana ele resolvesse os problemas dele. Imersão para mim é bom, quem gosta de mergulho vai para Ilhabela. Eu já mergulhei muito na Ilhabela, né? Sou caiçara, sou de Santos, eu ia muito para Ilhabela, ficar lá é uma maravilha. Mas imersão em engenharia eu não conheço. É por isso que eu digo,
O teu curso aí, Raiz, eu aprecio muito, né? Porque você está querendo ensinar para o pessoal o que é exatamente o passo a passo da teoria do desenvolvimento da máquina e os casos práticos que configuraram a sua experiência. Não é isso? Exatamente, professor. Então, isso é Exatamente. fundamental. Isso é absolutamente fundamental. Não existe outra possibilidade. Então, quando você fala assim, o erro, né? Eu vejo assim, as pessoas querem atalhos, mas não tem como pegar atalho, né? E, quer dizer, a vida é assim. Você tem um aprendizado que você vai galgando passo a passo, né? E por isso que eu digo, às vezes tem áreas da engenharia que você fala assim, mas eu não gosto de projeto. Ah, tudo bem. Aí é outro problema. Aí eu gosto de fazer mais inspeção. Ah, tudo bem também. Só que aí você tem uma norma e a norma está escrita ali. Ó, você, ao inspecionar um produto, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Isso aí é um conhecimento mais rápido. Não é inválido, é maravilhoso. Só que, quando você tem um negócio que você fala, opa, aqui não segue o procedimento correto. Agora eu tenho que fazer uma modificação. Como é que eu vou fazer a modificação? Aí é teoria, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente está trabalhando com máquina, ele tem uma série de procedimentos que devem ser construtivos, que devem ser procedimentos que se justificam do ponto de vista de projeto, mas, ao mesmo tempo, ele tem que saber o porquê que isso está sendo feito. Aí é a reunião entre a teoria e a prática. Não sei se esse exemplo, talvez é que eu voltei um pouco para a área estrutural, mas esse exemplo aqui é o exemplo claro de que você olhando para a estrutura, você fala assim, opa, aquilo ali vai ter um problema de concentrador de tensão, ele está trabalhando de uma maneira não adequada. Agora eu posso calcular o que isso representa para a estrutura. Eu acho que é basicamente isso, eu não sei se ficou claro isso aí. Ficou claro. Me expus bem aí nessa. Não, ficou claríssimo, professor, e o senhor resumiu, né, tudo o que eu penso também, né? Esse erro, né, de não linkar a teoria com a prática é o maior erro, né, do iniciante, de quem quer ingressar, né? Está começando na área de projetos ou da área de mecânica estrutural e não aprendeu os fundamentos, né, junto com a prática. Os fundamentos ligados à prática. Então, esse é um erro, né? Que vai atrasar muito o seu desenvolvimento. E o iniciante, professor, muitas vezes também é outro erro, né? Ele busca assuntos avançados, né? Como da indústria 4.0, da inteligência artificial, e foca os seus esforços nisso, né? Ele fica falando, ele foca nos softwares, nas ferramentas, né? CAE, CAD, mas assim, ele não tem uma base forte, né, para poder sustentar isso. Então ele acaba perdendo muito tempo e na hora que ele encara a realidade prática, né, ele vai trabalhar com isso, sai um batatoide, né, professor? Igual o senhor costuma falar. Exatamente. Não é dessa forma? Exatamente. Eu acho que tem esse lado aí, porque às vezes a pessoa está aprendendo... Você me permite, eu queria dar um exemplo, porque como eu tive uma passagem muito grande na física, né? A gente fez duas coleções de física, uma de 8 volumes, que hoje está sendo reimpressa pela editora Azimuth, e a coleção de 3 volumes, né? E depois disso, porque eu dei aula há muito tempo de física no curso Ângulo em São Paulo, né? Que é um curso pré-vestibular, a gente tinha que dar origem aos livros. E eu tentei levar isso para os elementos finitos. Só que tinha um negócio que me incomodava, né? Que eu falei, pô, não é possível, né? Por exemplo, na física. O cara chega e fala assim, eu vou ensinar a física para o aluno. Imagina um aluno ainda que está lá no colegial, né? Que está naquela fase da vida que tudo tem que ser bem colocado, né? Aí ele vai estudar um movimento, por exemplo, conceito básico de física, que é velocidade. Pô, tem 2 maneiras de você colocar isso. 2. A velocidade, basicamente, ela associa a rapidez do movimento. Por isso que ela é medida em quilômetros por hora, em metros por segundo. Ou seja, o que é a velocidade? É o quanto ela andou pelo tempo que ela gastou, né? Desculpa eu falar um exemplo tão simples, mas isso é uma realidade física. Se você está andando no seu carro a 80 km por hora na estrada e nunca muda,
Isso é um movimento uniforme. A partir do momento que você entendeu isso, você pega o deslocamento pelo intervalo de tempo, a partir disso você gera uma equação, que é a equação do movimento uniforme. A equação surge assim, o aluno participa disso, dessa realidade física. Agora eu vou falar a mesma coisa para você numa outra linguagem. O cara entra numa sala de aula e fala o seguinte: o que é um movimento uniforme? É um movimento cuja função horária é S igual a S0 mais VT. O que é isso? Para mim não é nada. Como é que o aluno vai entender isso? Eu tenho vontade de ouvir isso, de pegar um gato morto e bater no cara até o gato miar. É verdade. Verdade, O que eu professor. quero dizer é o seguinte: essa questão ela está presente na tecnologia também. Quando você ensina o conceito de máquina, de resistência dos materiais, você tem que partir de uma definição, de um conceito que aborde a realidade física, que você a enxergue. Senão fica um negócio, como você falou, a teoria do batatoide, né? O cara, por que eu falo a teoria do batatoide? Porque eu fui vítima da teoria do batatoide. O cara entrou na aula e chegou e desenhou uma batata assim, né? Aí fala, consideremos um contínuo. E aí começa a fazer um monte de integral aplicado àquele contínuo. Não, eu acho que é o seguinte, você tem que falar e mostrar a realidade. Aquilo ali é um chassi. Aquilo ali é uma carcaça. O que está acontecendo ali fisicamente? Quando você introduz um conceito na mecânica estrutural, você enxerga isso na realidade física. Se você a viu, né? Porque Exato. às vezes o cara está ensinando um negócio que ele não viu, né? E ele está, assim, do ponto de vista... eu vou falar entre aspas, porque essa palavra não deveria ser vulgarizada. Do ponto de vista acadêmico, eu acho maravilhosa do ponto de vista acadêmico. É que essa palavra foi deturpada, né? O cara vive numa realidade que ele não tem uma visão física dela. Essa é a questão central. E isso, eu acho que está envolvido no tudo que a gente está falando aqui. Não sei se eu estou sendo claro na minha ideia. Está sendo perfeito, professor. E tá fazendo muito sentido para mim e para quem está acompanhando a gente, né? A gente está acostumado, né, ir na faculdade, na engenharia e ouvir isso, né? Ouvir conceitos vagos que não se aplica na realidade prática, né, de um projeto, de uma mecânica estrutural, de uma física. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. E é esse ponto que eu bato, Posso né? dar um exemplo aqui que tem até no meu curso de elementos finitos. Às vezes o cara entra numa aula de resistência dos materiais e ele fala que o momento fletor está associado à segunda derivada do deslocamento. Que põe lá uma equação. Eu vou te mostrar um negócio aqui, ó. Isso aqui é uma viga que está sujeita a uma carga, tá certo ou não? Certíssimo. Você está vendo que tem duas partes nessa viga, uma que é reta e outra que é curva. A curva é onde existe momento fletor, porque aqui é a carga, aqui é o engastamento, aqui tem momento. Na parte reta, ela deslocou, mas não deformou. Só que se você pegar a segunda derivada de uma reta, é zero. E se você pegar um trecho curvo, ela tem segunda derivada. Por isso que faz sentido você associar o momento à segunda derivada do deslocamento. É a relação entre o mundo matemático e o mundo físico. Agora, como é que o cara vai entender isso se ele não enxerga isso na prática? Exatamente. Poxa, ficou muito claro. Então, essa é a questão fundamental que envolve o estudo da tecnologia. Eu acho que nós temos um gap aí, que é ensinar aquilo que você viveu. Essa é a questão. E nem sempre isso é feito. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Me permite, desculpe eu entrar muito no mundo da física, mas eu vou pegar aqui uma mola, né? Eu vou pegar uma mola. A mola é a famosa equação F igual a Kx, ou F igual a K delta. Força de deslocamento, constante elástica da mola, né? No meu curso de elementos finitos, a gente tem um capítulo que só fala sobre mola. Eu já vi que teve algumas pessoas que copiaram isso, e ele fica falando da mola, mas ele não mostra o porquê, nem ele sabe o porquê. Agora eu vou te mostrar uma viga. Se você pegar uma viga aqui,
e aplicar uma carga, ela deforma. Ela tem um deslocamento aqui, delta. Qualquer livro de resistência dos materiais está escrito isso. O delta é PL ao cubo sobre 3EI. P é a carga, L é esse comprimento, e E é o módulo de elasticidade do material, e I é o momento de inércia. Ou seja, esse delta que você está vendo aqui, esse delta, é PL ao cubo sobre 3EI. Se você colocar o P de um lado e o delta do outro, o P é 3EI sobre L ao cubo vezes delta. Como tudo é constante que está aqui, o P é igual a K delta. O que eu quero dizer? Isto aqui, do ponto de vista físico, é uma mola, cuja constante é 3EI sobre L ao cubo. Só isso. Isso é uma mola. Você está vendo uma mola aqui. Aí eu vou colocar uma massa na ponta dessa mola. E eu tiro da posição de equilíbrio e abandono. Isso aqui é um sistema massa-mola. Aí o cara vai estudar na área técnica, ele mostra, vamos estudar um sistema massa-mola. Aí ele desenha uma massa e uma mola. Aí o cara fala, professor, onde eu uso esse sistema massa-mola? Ah, isso é para abrir o raciocínio, um dia você verá. Bem-vindo ao sistema massa-mola que você está vendo aqui na sua frente. Exatamente. Tá aí, Eu acho que mostrou a realidade física. A física inteira, a técnica inteira, você pode fazer mostrando a realidade física e a matemática que o descreve. Essa é a questão fundamental. Perfeito, professor, perfeito. Ficou muito claro essa questão, né, de ter os fundamentos como base, né, os Sim. fundamentos práticos, né, mostrando a realidade física. Isso ficou muito claro, professor. E eu acho que... Quando você me falou da ideia do seu curso Raiz, eu fiquei realmente entusiasmado, porque é buscar que o projetista, o engenheiro de projetos, ele siga essa visão em que ele tem uma matemática, mas ele tem um problema prático para resolver. E ele precisa enxergar as duas coisas. Isso é o mínimo que precise, né? Exatamente. Eu faço até uma comparação. Por exemplo, eu já tive alguns episódios médicos, né? Inclusive, eu perdi o coração aí há um tempo atrás. E eu tenho um médico que me acompanha há 22 anos. Eu quero dizer o seguinte, você vai num médico que o cara só nem olha para sua cara, você fala, opa, desculpa, eu estou indo embora. O cara tem que entender, né? Ele tem que te apalpar, ele tem que ter a clínica, né? Ele tem que ter a visão, né, física do teu corpo, essa coisa toda. E acho que a mesma coisa acontece na engenharia, né? Com certeza. Estou querendo dizer o seguinte, o cara dá um File Import Geometry no software, aí ele começa a desenhar um monte de coisa, por que nós estamos desenhando? Não, depois a gente discute. Peraí, não é assim. Verdade. Tem que ter uma lógica, né? Tem uma lógica nisso. É isso que eu quero dizer. Não. Perfeito, professor, perfeito. E sabendo de tudo isso, né, desses fundamentos, tudo, eu te pergunto, professor, existe atalho, jeito fácil de você evoluir na carreira técnica da engenharia? Existe atalhos aí que a gente pode chegar mais rápido ou chegar em fórmula mágica, alguma coisa nesse sentido, professor? Olha, eu acho que para quem gosta de viver perigosamente, existe. Sim, existe. Eu acho que tem o seguinte, eu vou te dar até um exemplo aqui. Se você pegar isso aqui, ó, isso aqui é um trecho de viga que está fazendo isso. Não, eu tenho uma flexão no próprio plano dela. Acho que dá para enxergar que aqui em cima é tração e embaixo é compressão, certo? Perfeito. Eu modelo por elementos finitos, isso. Se o cara usar um elemento que tem um formato de triângulo, o que o cara aprende na teoria? Que dentro de um triângulo linear, a tensão é constante. Se ele faz uma malha, ele tem um software amigável, em que o software gera para ele automaticamente uma malha igual a essa, ele vai conseguir provar que na flexão a tensão é constante de cima a baixo, o que é uma evidente impossibilidade física. Entendeu? Eu não sei se estou sendo claro nisso aí. Tá,
tá super claro. Para mim tá super claro, professor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o professor Lebedev falava para mim, Abeline, você precisa, sabe, teoria. Porque e a gente vê, assim, coisas que acontecem, que o cara está usando um software em que ele teve um curso lá de comandos de software, esse é o atalho que você está falando. E aí o cara está fazendo mais no segundo dia de curso e não conhece a formulação do elemento, que é o que eu estou falando aqui. Eu preciso saber que esse elemento, ele só calcula tensão constante, ele só foi treinado para isso. Ele não sabe fazer outra coisa além disso. Por isso que no software tem uma biblioteca de elementos para você escolher, baseado no conhecimento da formulação deles. E às vezes eu fico assim, impressionado, né? Que o cara está dando um curso e ele está como se fosse numa pastelaria. Ah, aqui você tem vários elementos que você vai escolhendo a seu gosto e você coloca aqui na sua geometria. Eu falei, como? Me explique mais sobre isso. E isso não é complicado, porque tem um procedimento. Nós voltamos naquela questão do erro que você perguntou. Tem um procedimento. Sim. Não adianta. É que nem o cara vai fazer uma cirurgia, né? Quando eu operei o coração, durou 8 horas a minha cirurgia. Aí eu poderia chegar para o médico e falar assim, olha, eu estou com um pouco de pressa aí, que eu tenho uma reunião. Dá para operar em 2 horas? Aí não existe isso, né? Uma vez teve um cliente de locomotiva que eu estava almoçando num sábado, e o cara ligou, e depois acabou virando um grande cliente nosso, né? A gente já fez locomotivas aí, truque de locomotiva. E o cara me ligou, eu estava comendo numa cantina, e falou assim, olha, vocês fazem, né, análise, já fizeram um cálculo aí no passado para a gente, e eu tenho que calcular esses itens aqui, isso aqui. Aí eu falei, olha, isso aqui vai durar mais ou menos uns 50 dias para calcular, porque o que ele queria realmente era uma coisa bem trabalhosa. Envolvia a parte de vibração, envolvia toda a parte estrutural do item da locomotiva. Aí ele falou assim, mas não dá para fazer em 15 dias? O nosso prazo é esse. Aí eu cheguei para ele e falei assim, escuta aqui. Né? Eu falei, você já operou o coração? Aí ele falou assim, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, porque eu já operei. O coração tem o seguinte, tem um cara que corta, tem um cara que tal, depois tem um cara que tira o coração, depois tem um cara que vai lá mexer, né? São caras diferentes, né? E dá para tu chegar para ele e falar que tá com pressa e que tu vai pedir para fazer em 2 horas? Porque tem um procedimento, é isso que eu quero dizer, tem um procedimento. Ele falou, não, eu já entendi, você já me convenceu. Agora vamos discutir o preço do negócio. Tá, então tá bom, já é um grande passo. Não dá para você pegar atalho. Então as pessoas elas têm essa ilusão, né? Que elas falam assim, mas poxa, eu queria aprender tudo em 1 ano, tudo, saber tudo, né? Saber tudo sobre tudo. Não é assim. A vida é assim, né? Eu, por exemplo, hoje na NCE faço um monte de coisas, eu ainda faço umas malhas, né? Mas, pô, tem a Cláudia, que é gerente de engenharia, que é uma menina até fantástica, ela foi minha estagiária, formou em engenharia, eu fiz parte da banca de mestrado dela, e é uma das pessoas que mais entende de compósito no Brasil. E a gente fez um trabalho gigante sobre compósito, vai fazer outro agora. Agora, esse é um processo, né? Ela trabalhou com o professor Topem dentro da Unesp, que entendia tudo de materiais, é muito amigo meu e tal. E isso, a vida é assim. Hoje, por exemplo, eu até gosto de fazer malha, às vezes, de vez em quando. Eu dava um curso do software, mas eu estou agindo em algumas áreas mais específicas que falam, opa, isso aqui eu tenho que interferir, né? Eu tenho que ajudar, né? Então, eu sou mais útil fazendo isso. Outro dia teve um problema na parte de vibrações lá, que a gente precisava transformar uma medição em deslocamentos, num chassi que torcia o chassi. Isso tudo é teoria, né? É teoria. Então, isso daí tudo, as pessoas têm que entender que se ela quer um negócio e evoluir naquilo de uma maneira mais profunda, tem tempo envolvido, né? Tem um gasto de tempo. Porque eu diria o seguinte, professor Lebedev de novo, uma vez ele chegou para mim e falou assim, Abeline, eu dar grátis minha experiência para você. Você precisa saber teoria. Nenhuma
o homem, tirei de você o seu conhecimento. Essa é a chave, né, professor? E esse conhecimento não é apertando um botão de software que você vai adquirir. A vida é assim. Você vai evoluindo, né? E vai conseguindo fazer coisas. Você não tem que esperar 10 anos para obter resultado, mas os resultados vão sendo progressivos. Sim. Eu acho que essa é a questão fundamental, né? Eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu estou tentando falar, o que eu estou falando é que eu vivi na minha vida, né? Sim, e essa experiência que é rica, né, professor? O senhor está mostrando aqui casos reais, né? De que não é fácil. Não é por passe de mágica, é um passo a passo. Não é uma corrida, é uma jornada, né? E você tem decisões a tomar na vida. Eu vou voltar de novo naquele exemplo que eu dei no começo, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu me formei em engenharia naval, eu sempre gostei da parte analítica, né, da parte da teoria, eu gostei da mecânica estrutural, resistência dos materiais. E o navio é um negócio fantástico, porque você tem resistência dos materiais 1, 2, 3 e 4. Você tem cálculo 1, 2, 3 e 4. Você tem mecânica estrutural do navio. Você tem uma série de teoria de placa e casca. Tudo isso estava envolvido, né, no curso. Aí eu me formei e fui para o Rio de Janeiro. A indústria fantástica naval no Rio era fantástica, né? Construir um navio a cada 45 dias. Só que eu olhei, eu fui no estaleiro, fui no outro. Aí eu parei assim, com todo o respeito que eu vou falar. Eu falei, esses caras estão transformando polegada em milímetro. Porque eles recebiam o projeto pronto de fora. Isso não me atende. Isso não me atende. Aí eu voltei para São Paulo, teve um professor meu da Poli, que eu estava fazendo o início do mestrado, né? Foi aí que depois eu interrompi, eu voltei depois e fiz o mestrado e doutorado. E ele me convidou para trabalhar no IPT. Tinha dado aula para mim. Aí eu fui no IPT, eu falei, aqui eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, né? Eu comecei a trabalhar com cálculo de navio mesmo, tinha que usar a teoria, como diz o professor Lebedev. Nessa época eu não conhecia o professor. E aí comecei a trabalhar nessa área e falei, não, eu vou ter um tempo da minha vida para ficar aqui, para poder aprender várias coisas, né? Aí trabalhei em vários projetos e tal. Aí chegou um determinado instante que eu fui para a indústria, né? Para implantar isso na indústria. Aí comecei a usar em ônibus, em vagão, etc, etc. Mas houve um tempo de absorção daquilo. E aí, depois que eu fundei o NCE. Mas eu quero dizer assim, isso é um ponto que a pessoa tem que ser clara. O que você quer fazer da sua vida? O que você quer? Porque é o seguinte, né? Uma vez o pessoal da Unesp me convidou para ser o professor... convidado lá, o professor que daria palestra lá, né? Até me esqueci o nome, como é que fala, que é o... Quando você é convidado para falar. É o palestrante lá, tem um nome lá que eles dão. Eu fiquei muito honrado, porque eu dava um curso suplementar lá, né? Eu dei aula na Poli no curso de pós-graduação, 18 anos. Mas eu dava curso na Unesp para alunos da graduação, da pós-graduação. E quando eu fui fazer essa palestra lá no dia da formatura, eu falei, tem uma pergunta que ninguém vai te fazer em entrevista de emprego. A pergunta é o seguinte, você é feliz? E ninguém vai te perguntar isso. Você fala assim, essa pergunta é muito filosófica. Não, eu estou falando no âmbito profissional. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de projeto, se você gosta de cálculo, se você quer ser um engenheiro projetista, não é fazendo assim, inspeção aqui, ali, aí, que nada contra, mas tudo bem. Mas você quer entrar mais no cerne da sua questão. Você quer entrar no domínio da... Aí é teoria. É teoria e visão prática. E aí isso não cai assim do céu, né? Você fala, eu vou ler uma norma inteira, automaticamente eu já estou preparado. Não. Na área de projeto não é assim, né? Você depende do conceito, né? Você vai projetar, por exemplo, a gente projetou carcaça de embreagem, carcaça de transmissão, volante, carcaça de volante, suporte do motor. Nós projetamos um motor da Blazer e da F250 para MWM Motores, com todos esses componentes. E todos foram calculados por elementos finitos.
o cárter, o tubo de sucção e assim por diante. Todos esses componentes tinham cálculo de elementos finitos e tinham os conceitos de projeto envolvidos, a boa prática de projeto, onde apenas um item que eu citei foi aquele lá, né? Isso o americano chama assim, avoid bending moments, evite flexões. Você jamais deve deixar que uma peça localmente, uma viga, ela foi feita para fletir, ninguém está discutindo isso. Mas a aba da viga, ela não foi feita para fletir. Se ela tem uma flexão de uma carga aqui, você tem que colocar um reforço para a carga caminhar no plano dele. Evite flexão localizada, porque isso é um criador de fadiga, de tensões elevadíssimas. Isso tem uma explicação teórica entre o momento de inércia e uma série de coisas. Mas isso é fundamental. É a relação entre a teoria e a prática. Não sei se eu estou sendo claro nisso aí. Está sendo claríssimo. Pessoal, então resumindo, né, tudo isso que o professor quis falar, projetar, fazer, né, uma análise de elementos finitos, requer muito conhecimento técnico, muita dedicação, esforço. Então, para isso, tem que persistir. E para persistir, tem que fazer alguma coisa que você gosta, de verdade, né, professor? Que realmente faz seu coração cantar, né? Você é feliz naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. E, pessoal, é um tijolinho por vez, né? Não queira abraçar o mundo. É muito conhecimento, então você tem que ter consistência, né? É de pouquinho, é devagar, sem pausa. Tá, pessoal? Esse é o grande segredo. Tá, professor? É muito, muito rico isso que o senhor falou. E aproveitando esse gancho, professor, né, de atalho, né, falando de atalho, eu queria perguntar para o senhor como o senhor enxerga os avanços computacionais, né? A evolução da inteligência artificial na área da engenharia, né? Os recursos, as ferramentas, CAE, CAD. Como que você enxerga isso no contexto aí da engenharia, professor? Posso te dar um exemplo vivo que eu participei? Por favor, professor. Eu, em 1985, estava no Japão, trabalhando no Japão. Porque como eu sou da engenharia naval, eu fui lá a trabalho e eu conheci praticamente o Japão inteiro, todos os portos, né? E terminais de container. E eu fucei muita coisa. Eu vou num lugar assim, eu fico fuçando tudo que tem que fuçar para aprender, né? E eu lembro que, eu não sei se foi em Osaka, em Kyoto ou em Kobe, uma daquelas cidades que eu visitei, eu estava na biblioteca, lá numa livraria, perdão, e aí eu vi um livro que me chamou a atenção. Esse livro se chamava Inteligência Artificial, em 1985. Eu olhei para aquele treco, eu falei, meu Deus, inteligência artificial, o que seria isso? Estranho. Seria uma inteligência mentirosa? Como assim? O que é isso? Aí eu comprei o livro e li. Aliás, esse livro eu gostaria de ver eu li de novo, mas infelizmente não está mais comigo. Eu tinha uma péssima ideia de emprestar. Os caras pediam o livro emprestado, eu emprestava e não voltava, né? Aí eu formulei um teorema que quer dizer o seguinte: existem duas coisas que não voltam na vida: o tempo e o livro que você empresta, né? Porque esse livro, eu tenho alguns livros-chave que eu emprestei, ainda bem que não foi nenhum Timonchenko. Os Timonchenko estão todos comigo, né? Os originais aqui. Mas esse livro, né? E aí eu falei assim, nossa, inteligência artificial, né? E foi numa época que começaram a aparecer os softwares de elementos finitos para micro, que comecei a ver umas barbaridades do tipo, né? Que o cara falava... Eu vou até fazer uma brincadeira, me desculpem, né? Você deve conhecer a Praça da Sé, em São Paulo. Praça da Sé tem um monte de camelô, né? Hoje tem mais bandido que camelô, mas os caras ficavam vendendo qualquer coisa lá. Então você via aqueles caras que falavam, eu até brincava, né?
Malas, malinhas, maletas, bolsas, bolsinhas e sandálias havaianas. Não requer prática nem habilidade, qualquer criança manuseia. Isso parece com algumas vendas de software. O cara chega e fala, olha, você agora não precisa ser mais projetista, porque você tem um software maravilhoso, que você aperta um botão, você dá um file import geometry e já sai uma malha de elementos finitos. Aí você vê aquelas barbaridades como eu mostrei aqui, né? Porque o cara desconhece profundamente a teoria do método, né, de uma visão de engenharia, e começa a fazer umas malhas mais absurdas possíveis. Exatamente. E nessa época que eu estava no Japão, estava muito isso em moda, porque os caras começaram a comprar software e vender software como se não precisasse mais da resistência dos materiais. Eu presenciei um evento sobre isso. Eu tive que interromper e falar, vocês estão loucos, cara. Como assim? Como é que você vai projetar um negócio? Você vai projetar um navio que é casca e você não sabe a diferença entre placa, casca e membrana? Aí, né, sabe, foi um negócio meio assim. E aí o que aconteceu? Esse erro que eu vi lá no passado continua hoje aqui. Tem cara que ainda está fazendo modelo de elementos finitos, cometendo o mesmo erro, usando o software sem saber a teoria. Então, por que eu estou falando isso? Quando você fala da inteligência artificial, eu vejo a coisa da mesma maneira. Eu acho fantástico. Assim como elementos finitos, eu acho fantástico. Só que eu fazia, na década de 70, malha de navio à mão. Eu cheguei a fazer malha sólida à mão. E hoje, a gente faz usando as melhores ferramentas gráficas. O que mudou? Mudou a forma, mas a essência não mudou. A essência continua sendo a mesma. É igual. É a teoria que o professor Lebedev falava. Então, quando eu vejo na inteligência artificial, eu vejo assim, Diego. Eu vou num médico, você vai a um médico. Aí ele fala assim, eu não entendo muito desse negócio aqui, mas eu tenho um software aqui de inteligência artificial muito bom que vai resolver o teu problema e a tua cirurgia. O que você faz? Eu levanto e vou embora na hora. Cai fora. Cai fora. E por que na engenharia tem que ser diferente? Né, professor? Por que na engenharia tem que ser diferente? A essência, ou médico, a matéria médica não mudou, o corpo humano não mudou. O cara tem que conhecer daquilo que ele está falando. Ele tem que saber quantificar aquilo que ele está falando. Porque senão, vira uma loucura isso aí. Então, eu acho que a inteligência artificial é fantástica. Ela veio para ajudar, mas ela não veio para substituir o profissional. Tem certas atividades que são rotineiras que ela pode exercer, mas a capacidade... Olha, nunca substitui, nunca vai substituir. Eu lembro de uma frase que eu sempre cito e que, como eu gostava de física e ainda gosto, de um carinha chamado William Thomson, né? William Thomson, às vezes, muita gente não lembra quem é, mas se falar do Lord Kelvin, todo mundo lembra, né? É verdade. O Lord Kelvin, ele disse o seguinte: se você conseguir medir aquilo que você está falando e expressar o resultado em números, você tem algum conhecimento daquilo que está falando. Caso contrário, o seu conhecimento será insatisfatório e insuficiente. É a mesma coisa, né? O cara está te tratando lá na medicina, ele tem uma inteligência artificial. Ah, beleza. Mas ele precisa saber o que está acontecendo com você. Ele tem que olhar toda a dinâmica do seu corpo e tem que conhecer a matéria médica, é isso que eu quero dizer. Como engenheiro, tem que conhecer a matéria de estruturas. Não tem substituto para isso. Essa é a minha visão, pelo menos. Professor, aproveitando a frase que o senhor falou aí, tem uma frase, eu não sei se o senhor inspirou, né, nessa pessoa, que é a seguinte: se o engenheiro não sabe modelar um problema sem ter o computador, ele não deve fazê-lo tendo o computador. Nesse contexto, né, professor, eu queria primeiro saber de onde veio essa frase. E nesse contexto, qual que é a importância do projetista, do engenheiro, resolver problemas hoje em dia? Problemas. Como que você enxerga? Então, essa frase, ela está em todos os meus livros no prefácio, né? Até esse exemplo do médico, eu cito lá no prefácio. Essa frase surgiu
quando eu coloquei essa fase no prefácio, ela veio no período de transição da malha à mão para a malha automática, né? Nossa, que legal. Porque os caras começaram a trazer de fora os primeiros micros, né, que tinham software de elementos finitos e falando, olha, agora aqui é a teoria do mal, as malinhas maletas, né? Ou seja, você dá um file import e já sai uma malha. Eu já cheguei a umas malhas assustadoras, né? Semelhantes a essa que eu mostrei aqui, né? E aí, eu comecei a ver essa transição e aí eu pensei, pô, peraí, cara, quando você começava a fazer uma malha à mão, já tinha elementos finitos, só que era no mainframe. Como é que funcionava? Você pegava um papel em branco e começava a desenhar a malha do navio. Você numerava os nós à mão, você numerava os elementos à mão. E aí você fazia uma carta para o software, que era um arquivo texto, que lia aquela carta e até desenhava a malha que você concebeu. Era assim que funcionava. Hoje, quando você pega um software de elementos finitos e você faz o gráfico todo dele na tela, aí você chama esse arquivo, né? Em alguns softwares, por exemplo, no Nastran é o ponto .dat. Tem essa carta que você fazia à mão. Então, o que acontece? Você só conseguia fazer uma malha se você soubesse o que você está fazendo. Ou seja, não tem ninguém que vai gerar uma malha para você, é você. Aí você começava a desenhar a malha, aqui elemento de placa, aqui elemento de viga, e você montava toda a estrutura do navio. Aí apareceram os softwares gráficos e o cara fazia o quê? Todo mundo conhece o que eu estou falando. Você está num software, você dá um file, import geometry, aparece uma geometria. Aí você cria uma property e gera uma malha, um mesh. Sem ter a menor noção, dependendo se tem informação ou não, se aquela malha está adequada ou não para resolver o problema físico dele. O que o seu modelo investiga? Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, que isso acontecia no NCE. A gente tem um software gráfico, mas quando a gente começou a fazer uns determinados problemas que envolviam a modelagem de uma série de problemas lá de um cliente, a gente ficou 2 dias sentados na mesa discutindo como é que a gente ia modelar o problema. Quer dizer, o problema acabou, a modelagem, quando a gente se levantou e foi para o software. Ele já estava resolvido. Entendi. Quer dizer, a malha, tudo resolvido. Ou seja, se o cara não sabe resolver esse problema e modelar sem ter o computador, ele não vai conseguir resolver com o computador. Não sei se estou sendo claro. Está sendo claríssimo. É a mesma coisa, né? Você vai ao médico, o cara olha, te examina, aí ele fala, pô, esse cara aqui tá, né? Ele faz um exame local, ouve a respiração, etc. Aí ele começa a dirigir que exames ele vai pedir em função da experiência dele. Né? E fala, opa, esse sintoma aqui... Eu vou falar uma coisa para você, parece que eu tenho, né? Mas eu comentei com você, né, Diego? Que até a gente falou, vamos fazer essa live aí daqui a 2 semanas, porque eu fiquei internado no HCOR há umas 3 semanas e meia atrás com pneumonia, né? Sim. Aí eu liguei para o meu médico daqui, eu estou em Minas, né? Estou no sítio aqui, no sul de Minas. Tá? Opa, estamos perto, professor. Eu estou em home office, mas eu vou para São Paulo fazer umas palestras pessoal da DASO no final de fevereiro, né? E certo. vou lá, né? E vou estar 3 dias lá, a Cláudia e eu e tal. E aí, quando eu cheguei lá, né? O cara que me atendeu, o médico, ele já ligou para o meu médico mesmo, né? Que me atende há tantos anos. Aí ele fez uma série de exames baseados, né, na escuta e tal, já me internou, eu estava com uma pneumonia. Mas o cara estava sabendo o que ele estava fazendo, né? Então, ele não pegou e falou assim, ó, você está aqui, está se sentindo mal, deixa eu fazer 3.000 exames em você. Não, vou dar um Google. Foi dirigido, vou dar um Google baseado aí, saber, né? nos conceitos que ele tem na medicina, de respiração, tal, da clínica, né? Fez um monte de perguntas para mim, eu descrevi. Então funciona assim. Então daí que surgiu essa frase, né? Se não sabe modelar sem ter o computador, que a gente fazia à mão,
O computador estava lá, mas a malha não era feita no software, era feita na mão. E aí você gerava a carta e ele lia um monte de cartões e imprimia depois o resultado, né? Hoje só mudou a forma, porque sai uma cor vermelhinha lá no onde vai quebrar, entre aspas, né? Se você estiver calculando o fadiga que tiver solda, ele quebra no verde e não no vermelho. Ah, mas isso é complicado? Não, não é complicado. É só precisa saber a teoria. Aline, eu dar grátis minha experiência para você. Você precisa, sabe, teoria. Não me sai da cabeça isso. Exatamente. Perfeito, professor. A colocação dessa parte de resolver problemas. Você tem que saber o que você está fazendo. E essa parte, pessoal, o professor, de resolução de problema é fundamental. Eu acho um ponto-chave, né, para o projetista, para o engenheiro. Ele tem que saber que problema resolve, né? Atualmente, as empresas, né, os gestores, estão buscando pessoas que resolvam problemas específicos, não genéricos, específicos. E futuramente, ao meu ver, tá, diploma, né, escola, não vai valer para muita coisa. O importante é você saber resolver o problema que aparece. Eu tenho um exemplo, né? Antigamente, como que era feito os testes de inglês, né? Os testes de inglês, antigamente, você fala assim, qual o diploma que você tem de inglês, qual a escola que você estudou. Antigamente era assim, os testes de inglês, né, nas empresas. E hoje? Hoje você senta lá, fala assim, fala aí, meu irmão, né? Fala. E é assim que vai ser, né, no futuro. Eu trabalho no software X, Y, Z. Não, resolve o problema para mim aqui. Se você resolveu, o emprego é seu, né? Eu acho que a resolução de problema para o engenheiro e para o projetista é fundamental. O senhor pensa igual, professor? Não, eu acho que é exatamente isso. Você tem que ter... Claro que a educação que a escola te dá, dentro daqueles conceitos que a gente falou, né, de dar uma formação na parte matemática, na parte da teoria e na parte prática, que isso muitas vezes não é relacionado, né? Esse é o problema. O cara chega lá, ele dá uma aula e... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que é engraçado. Eu quando fiz esse livro aqui, tem dois problemas assim que eu vejo fundamental. Esse livro é o livro de não linear. Esse livro de não linear teve vários desafios. Um deles é o famoso problema de contato, quando uma peça tem contato com a outra, né? E aí você tem que tentar simular isso no software. E tem uma teoria por trás disso, né? Com certeza. E a outra parte é uma parte teórica pesada, que é a parte de tensores. Normalmente, quem começa a estudar tensor, ele olha para aquilo e já dá uma certa ânsia, né? Porque ele fala, pô, mas o que é isso aqui? O que esse cara está discutindo? Esse foi um dos desafios do livro de não linear. Eu fazer um capítulo de tensores, porque todas as literaturas que eu vi, ele começava com uma análise tensorial, que era uma viagem para Marte, né? O cara e o cara fala, mas por que o cara está fazendo isso? E até teve um fato pitoresco, que quando eu lancei esse livro, a editora te chama uns 3 dias antes, depois que você já viu tudo, vou falar assim, essa é a tua última chance de conferir. Aí você fica sentado lá, lê todos os capítulos e fala, tem alguma modificação para fazer? Se não fizer, como diz o poeta, Inês é morta, né? Vai para a gráfica imprimir. E aí teve uma moça que ela estava grávida, né? Quando ela saiu de licença, e por acaso eu encontrei com ela na hora da revisão. Aí, quando ela me trouxe esse capítulo, eu olhei, o capítulo de tensores. Aí ela falou assim, para mim, eu não tinha nada a ver com engenharia, ela falou assim, eu lembro bem desse capítulo, professor. Quando eu saí para gravidez, eu só estava nesse capítulo. E quando eu voltei, eu só ainda estava nesse capítulo. Ainda me deu uma carcada, né? Eu falei, porque aí eu gastei um tempo realmente muito grande para fazer isso, porque eu podia ter escrito um capítulo assim, formal. A parte de
tensores para a mecânica estrutural, ela é tão importante, mas tão importante, que ela só está relacionada se um produto vai falhar ou não. Caramba. Olha só. Quer dizer, o cara que estuda tensor na mecânica estrutural é para saber isso. Se ele vai falhar, se vai ter, que é tudo que o engenheiro quer saber. E às vezes o cara estuda tensor e ele passa estudando tensor o tempo inteiro e ele desconhece profundamente que ele está estudando isso. Caramba. É que nem contato. Contato é outro problema. Por contato, isso aí a gente foi inédito, porque eu peguei umas molinhas e comecei a mostrar a rigidez no contato através de molinhas e fomos até entender que um corpo penetra no outro, né? Quando você tem uma... E se você pegar um livro clássico de elementos finitos, o cara chega e começa contato assim. Consideremos tal, aí ele calcula um monte de integral e ele define um negócio chamado penalty factor, fator de penalidade. Aí o cara faz vários exercícios. Ele calcula vários fatores e acerta todos. Ele só não sabe que está calculando uma mola. Puxa vida. Só não falaram para ele que ele está calculando uma mola. Tá calculando Esse é o uma penalty factor. Entendi. Entendeu? Não sabia a realidade. Nós voltamos na mesma situação. Você está estudando a engenharia, você está usando o recurso matemático, mas você não está enxergando o mundo físico. Isso não existe. Professor, aproveitando o gancho, né? Falando em ensino, né? Como que o senhor enxerga o ensino hoje no Brasil, o ensino formal, né? As engenharias, os cursos técnicos, assim, frente aos desafios aí do mercado. Como que o senhor enxerga essa... Porque hoje em dia o engenheiro e o projetista é muito desvalorizado, né? Quando sai. Como que o senhor enxerga dessa forma? Olha, eu acho que tem dois problemas. Um problema é o ensino, que é uma coisa que dá trabalho, que é relacionar isso que nós estamos falando. A teoria com o mundo físico, né? Então, às vezes o cara estuda na universidade e não faz essa conexão. Isso é problema, né? Por isso que você tem aqueles exemplos mais simples, mas essa é uma questão... Agora, tem uma questão cultural, né? Tem uma questão cultural, que a gente, no Brasil, tem muito imediatismo, né? Então, se você quiser seguir uma carreira, uma profissão, e você quer atingir um objetivo, você precisa investir um tempo naquilo, né? Que você vai ser reconhecido, né? Você vai ser reconhecido, mas tem que ter um envolvimento com aquela área durante um tempo e progredindo, né? Porque senão você vai cair naquele negócio da imersão de resultado imediato, né? Opa, vamos fazer uma imersão e em pouco tempo você estará ganhando tanto por mês. Então, você não está fazendo engenharia no sentido, né, de quem gosta de engenharia de projeto, né? A engenharia de projeto não se constrói assim. Então, eu acho que tem essa questão. Tem duas questões envolvidas. A formação dentro da universidade, que eu acho que deveria... Nem todo mundo... Eu vou citar um exemplo aqui, anônimo, tá? Anônimo. Eu tinha um cara que eu gostava muito dele, aliás, né? Um cara muito gente boa, trabalhou comigo no IPT, e ele foi para a universidade. E aí um dia eu estava lá, voltei para a universidade, fiz mestrado, doutorado e tal. E um dia eu encontrei esse cara lá, né? Ele começou a dar aula, ele largou, né, o instituto e tal. E aí ele chegou um dia para mim e falou: como vai? Tudo bem? A gente tinha uma empatia muito grande um pelo outro. Aí ele fez uma pergunta para mim assim, que me deixou intrigado. Como vai a vida lá fora? Aí eu falei assim, estamos indo, mas eu não fiz nenhuma crítica a isso, mas como assim a vida lá fora? Nós temos uma vida lá fora, a lei de Newton lá fora é diferente da lei de Newton aqui dentro? Sabe? Eu não sei se eu estou sendo claro na minha... Eu estou tentando passar de ideia, né? Quer dizer, assim... Pô, eu adoro a teoria, senão eu não tinha feito 8 livros de física, mais uns 3 e mais uns 4 de engenharia, porque eu vivo da teoria. Mas eu não consigo imaginar a teoria sem você estar ligado à vida prática, né? É o que o
professor Lebedev falava para mim, Aveline, aqui pura teoria, Aveline, aqui pura prática. Pura prática. Eles são interligados, né, professor? Interligados. A prática tem que conversar com a teoria. Então, esse Perfeito. curso que você está, né, bolando aí, que está montado, toda essa sequência, eu acho muito legal, muito bacana, porque você está vinculando a teoria ligada ao projeto, né? Que, Exato. até nesse livro a gente procurou colocar, no livro de desenvolvimento de produtos, a gente colocou, né? Quer dizer, tem a metodologia em si de desenvolver um produto que eu vejo que você coloca lá, né? A concepção, aquela coisa toda. Que tem a formulação conceitual, pesquisa de desenvolvimento, né? Depois tem levantamento de necessidades. Aí você entra no CAD e no CAE, que tem a parte técnica, que você vai juntar com a metodologia. Duas coisas andam juntas. E você não vai fazer um modelo de CAE sem conhecer a teoria. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, tem um roteiro para você abordar o desenvolvimento e chegar num baseline. Vamos falar a linguagem que o pessoal gosta aí. O baseline do produto, o baseline da máquina. Mas você vai ter que fazer a verificação. É aquela velha história que a gente chama síntese e análise. Quando você definiu aquela máquina, aquele produto, você fez a síntese. Agora você vai fazer a análise, se aquilo corresponde aos critérios de resistência, de vibração. Você tem as duas coisas juntas. Tá claro isso aqui? Tá claro, professor. E é exatamente isso que eu trago, né, no meu curso, e o que o senhor traz aí, você traz vastamente no seu curso. É entender profundamente, né, os fundamentos da base, e isso que faz a diferença na hora de projetar, de avaliar um componente, né? Conhecimento, por exemplo, da minha área, professor, desenho técnico é fundamental, comportamento dos materiais que o senhor domina tanto. Você tem que entender como o material se comporta. Não tem como você projetar um elemento de máquina sem saber como ele se comporta, né? Processo de fabricação, como que você vai fabricar? Como é que você vai fazer um projeto, um desenho, se você não sabe como ele vai fabricar? Então, é fundamental conhecer como que você especifica um elemento de máquina, né? Que você projeta, você escolhe para o catálogo, saber essas documentações de máquina e tudo mais. Esses assuntos, eu acredito que são os alicerces, professor, de qualquer área, inclusive da mecânica estrutural. O senhor concorda? Eu estou me divertindo com o que você está falando, porque eu lembro de uma piada que a gente contava em engenharia naval. Não é a piada propriamente dita, né? Porque às vezes o cara fazia um negócio e não se preocupava com a construção. Aí você chegava pro cara e falava assim, olha, esse arranjo aqui que você fez, você precisa ter um soldador de prova, que o cara vai se trancar lá, soldar tudo, e pro resto da vida ele vai ficar lá dentro. Porque não tem acesso para soldar. Como é que você vai soldar isso aqui? Só se o cara ficar lá dentro, e aí ele fala assim, olha, eu, pelo bem da ciência, vou me sacrificar e ficar trancado aqui pro resto da vida. É a única forma. É a única forma. Ou seja, você tem uma lógica de fazer a construção, tanto que no mestrado e no doutorado eu tive uma técnica, um curso de teoria da elasticidade, de vibração, tive todas essas matérias. E tinha algumas matérias, como que uma delas era técnicas de fabricação de estrutura, que eram boas práticas de você fabricar estrutura, né? Técnicas de engenharia de soldagem e assim por diante. Isso tudo fazia parte de um pacote, né, de cursos que pelo menos eu escolhi com a ajuda do meu orientador na época, né, que foram muito úteis. Eu sempre pensava, isso aqui vai ter utilidade na prática para mim ou não, né? Aliás, o meu orientador era um cara fantástico. Pena que não está mais aqui né, o professor Nunes. A gente era muito amigo, o nosso cara era fantástico. E ele sempre me perguntava, até em função do meu primeiro mestrado, que eu acabei tendo uma desinteligência, porque alguns cursos que o meu orientador queria, eu não tinha nenhuma necessidade para a minha vida, né, de engenheiro. E aí ele sempre perguntava para mim, Avelino, esse curso aqui vai ser útil para você? Né? E todos os cursos que eu fiz é o que eu uso na vida prática. É fadiga, mecânica de fratura, vibração de sistema mecânico, né? Teoria de placa e casca, mecânica estrutural do navio, e tudo isso daí, né? É o que a gente usa no NTE, com base teórica, né?
Então isso sim. aí tem que ser fundamental. E isso aí se mistura com até a técnica de ensino que a gente estava falando, né? Então, agora, o cara tem que gostar disso, né? O cara tem que ter isso no Certeza. sangue. Ou então faz uma transfusão de sangue, mas não tem jeito. Se o Não, cara não quiser tem. rapidinho, né? Ah, eu queria em um ano fazer uma imersão e ficar conhecendo tudo dessa área. Ah, então você está na área errada, desculpa. É É isso que eu duro falar falo isso, para os alunos, né? Eu mas falo não dá, exatamente isso, né? professor. Você tem que ter Exato. essa vontade de adquirir o Sim, conhecimento, né? E progredir. E esse progresso, eu dou como exemplo no meu caso no IPT. Eu peguei 15 anos da minha vida e fiquei estudando elementos finitos dentro do IPT aplicado a navio, né? Aí de lá eu fui para a indústria aplicar em carro. Então hoje a gente, depois do NCE, a gente calcula carro de metrô, calcula trem, calcula vagão, calcula navio, calcula locomotiva, truque de locomotiva, calculamos truques do metrô de São Paulo e uma série de coisas assim, né? Que foi feito no NCE, mas tudo isso com uma base conceitual, né? Se você não cria assim do... Até vou dar um do zero. exemplo que a gente fez um cálculo recente, né? Recente, já faz alguns anos, mas eu fui para Roma apresentar esse trabalho de uma torre eólica, né? A torre eólica ela tem uma nacelle aqui que são toneladas e toneladas e essa torre tinha 100 metros de altura, né? E a torre eólica ela está sujeita a uma ação. O vento passa na torre, contorna e gera uma vorticidade cíclica que faz a torre vibrar. Como é que você vai definir isso? Na prática, não. Você precisa conhecer a teoria e depois, de posse disso, a teoria de vibração. A gente calculou a vibração da torre, a frequência natural, isso tudo é teoria, né? Mas com uma aplicação prática, né? Isso gerou até um trabalho que foi aplicado lá no Congresso em Roma e, e é uma coisa fascinante, porque envolve o conhecimento realmente da teoria, né? Que você aprende Perfeito. e isso não é Perfeito. num estalo que aparece. Não, não é. E precisa de uma metodologia, né, professor? Não é também assim, né, sem rumo, né? Por isso que eu falo, eu criei, né, para me projetar, eu tive que criar uma metodologia. A gente tem vários autores de metodologias, né? Mas assim, na prática, o projeto tem muita iteração, né? Sempre volta a uma fase anterior do Sim, projeto. sim, O projeto sim, não é linear, né, professor? sim, sim. Então, eu com a vivência que eu tenho, né, na parte da teoria e baseado na vivência prática, né, que eu tenho na indústria, eu criei uma metodologia, tá, professor, que eu consigo projetar uma máquina. Muito Então, bom. mas não é uma teoria, não é uma fórmula mágica, né? Sim, sim. Mas é um método, né, um passo a passo, uma jornada, né, que eu ensino o aluno ali a projetar uma máquina, né? Ele tem que entender toda a estrutura primeiro, porque eu percebo que muitos estagiários, pessoas que estão ingressando, eles não sabem nem por onde começar um projeto, uma análise estrutural, ele fica perdido. Então, por isso que eu me esforcei, né, para procurar esse método e eu criei uma metodologia. E eu acredito que o senhor, eu tenho certeza, né, porque eu fiz o curso do senhor, e tem uma metodologia, né, professor, Sim, sim, a seguir, né? Sempre tem um sim. passo a passo, né? Mas não é fácil, A gente não é atalho. tem esse nome diferenciado, mas é assim, é como eu falei no espiral de projeto no início, né? Você tem as Uhum. várias etapas, você vai aperfeiçoando, porque isso daí não é num ciclo que se resolve. Você vai lá, o Sim, primeiro é até observar o que existe já, né? Análise e observação do exato. sistema existente, você vê o que já tem, e aí você vai começar a configurar o seu sistema. Eu até lembro de um exemplo que a gente anda fazendo um componente há muito tempo atrás para caminhões, né? Para uma montadora, e a gente precisava definir um determinado componente. E aí, pessoal, pô, como é que nós vamos definir isso daí? Aí eu sentei com o pessoal e falei assim, vamos ver o que já tem? Aí a gente parou vários caminhões, o cara que estava na rua lá, né? E falou, posso dar uma olhada embaixo do caminhão? O motorista olhava meio estranho assim, falava, não, é que a gente tá. Aí ia lá, olhava, tal, desenhava, tal.
Não estamos chupando o projeto de ninguém, mas nós estamos observando o sistema que já existe, né? Ó, isso aqui é... Outro exemplo é aquela ponte militar que está lá no meu livro, que o americano tinha Ah, uma, o francês tinha uma, no Brasil só tinha uma que é a presente do americano. Nós montamos um sistema com alumínio nacional, que não tinha. Isso foi distribuído para o Brasil inteiro, para todas as unidades. Ele serve para a defesa civil, quando cai uma ponte, ele coloca uma ponte provisória. Só que eu fui lá em Resende, na Academia Militar de Agulhas Negras, né? E eu fui ver o uhum. sistema americano. E aí eu estava desenhando, eu fiquei olhando, copiando o sistema americano inteiro, porque primeiro não dava para copiar e fazer igual, porque aquele era alumínio americano, né? Que era o 7075, que nem fabricava no Brasil, né? Por extrusão, com a dimensão que precisava. A gente criou tudo com alumínio nacional, ficou mais leve que o americano. Um dia eu estava lá fazendo a medição das coisas, estava com maquininha de ultrassom, medindo espessura. Aí chegou um cara lá, né? O soldado, e falou assim: o que você está fazendo aí? Eu olhei para ele e falei assim: estou fazendo análise e observação de sistemas existentes. Ele olhou para mim com uma cara de, assim, incrédulo, né? Falou: ah, então tá bom. Foi embora, né? Eu estava vendo. Aí eu fui lá e calculei o sistema americano, para ver como é que funcionava. Certo. Mas eu queria entender a primeira lógica do que existia, né? E depois a gente foi e transportou para o sistema nacional com alumínio nacional, né? Então, existe uma metodologia, né? Não é assim, o cara sai desenvolvendo. Aliás, esse negócio aí aconteceu um negócio interessante. Eles tentaram desenvolver no Brasil no olhômetro. Ah, vou fazer igual o americano com alumínio nacional. O cara meteu um veículo lá, afundou. Entendeu? Bom, Aconteceu isso, aconteceu isso. olha, Então, interessante. por isso que eu estou falando, essa sua metodologia, né, que a definição, conceito, projeto, validação, isso daí é uma coisa que tem que estar incorporado, né, no projetista, né? Ele tem que É saber isso aí. isso aí, né? É isso aí. Ah, perfeito, professor. Ó, professor, a gente está aqui já 1h20, né? Então, poxa, tá muito bacana, muito agradável essa conversa. Tô aprendendo demais, com certeza o pessoal que está aqui com a gente aprendendo também. E para a gente fechando já esse bate-papo, né, professor? Eu queria que o senhor desse um conselho, né? Ou alguma dica, né, para quem está iniciando, né, nessa jornada e anseia ingressar nessa área da mecânica estrutural ou deseja projetar máquinas. Dá um conselho para a gente, professor. Olha, eu vejo assim, eu acho que, por exemplo, nessa parte de projeto, eu fiquei extremamente, assim, animado com o que eu vi do seu curso, né? Eu acho que Opa, essa ideia de você passar o conhecimento de uma maneira estruturada é absolutamente fundamental. Opa, a bichinha lá tá. Eu tenho uma cachorrada aqui em casa, bom demais, professor. então, como aqui tem um quintal enorme, né? Tem uma área grande, então, mas eles ficam aqui dentro. Então, Sem problema, mas professor. voltando, eu acho que essa maneira estruturada de você levar o conhecimento é um caminho para que não se jogue energia fora, porque isso acontece. Eu faço até um paralelo com elementos finitos. O cara fica meio perdido, né? Porque ele não sabia por onde começar, né? Ou ele pegava uma literatura extremamente hermética, que começava com vamos falar o português, claro, com a teoria do batatóide, né? E aí o cara falava tudo genérico e não trazia para a terra. Ou então o outro extremo, né? Ah, não, isso aqui vou te ensinar a usar o CAD que teus projetos automaticamente surgirão. Isso não existe, né? Isso não existe. Então você tem que ter um conhecimento estruturado com metodologia. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. É como a gente faz em elementos finitos. Elementos finitos a gente escreveu os 3 livros, né? Que é o alicerce. Por exemplo, na mecânica estrutural tem um negócio importante quando você vai começar a estudar elementos finitos. É aquela ideia, né? De entender o conjunto a partir de cada trecho. Então, esse é o primeiro ponto. E os 4 comportamentos da mecânica estrutural. Eu até costumo brincar com isso, que eu digo assim, para você estudar elementos finitos, você precisa saber todos os comportamentos da mecânica estrutural. Mas todos? Sim, todos. Então o cara tem que ser um professor pardal? Não, só tem 4.
É o comportamento de viga, daí é que tem um livro do Timonchenko de vigas. O comportamento de chapa, que tem um livro do Timonchenko só de placa e casca. O livro de teoria da elasticidade, que são os sólidos, e tem as vigas de parede fina. Quando você vai fazer um modelo em elementos finitos, antes de pensar em fazer a malha, você tem que identificar qual é o comportamento físico da mecânica estrutural que está presente no teu problema. E aí você vai escolher. Aí você vê umas barbaridades. O cara tem uma viga e ele modela a viga por sólido, por exemplo. Faz sentido, né? Verdade. Agora, eu tenho uma viga, eu vou modelar por casca. Opa, peraí, tem flexo torção? Tem. Você não quer só tensão nominal. Então, eu não vou entrar no detalhe, mas eu quero dizer que tem uma escolha clara, muito bem definida. Então, na área de projeto, também funciona assim. Ou seja, nós estamos voltando na conversa do início. Você tem que saber a teoria e tem que conhecer a metodologia, né? Essa é a questão fundamental. Isso é o que eu vejo como importante. Então, não queira, assim, o resultado imediato, apertar um botão e já sair. Não, não é um tempo tão longo, mas é um tempo que você vai construir alicerces. Eu tenho um ditado que eu gosto, que a gente fala na engenharia, que é o seguinte: o importante não é o valor da função, é a sua derivada. Às vezes o cara aprende um monte de coisa no software e estaciona. Às vezes o cara sai de um alicerce forte e a curva só vai aumentando, a derivada vai aumentando, a inclinação vai aumentando. Então, às vezes, o cara aprende um monte de coisa lá. Ele vai, resumindo, é o seguinte: tem muito gestor que pega o cara, ele vai fazer um curso de software, e dali uma semana ele está na empresa para decidir sobre questões de ordem estrutural. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Eu não quero ser repetitivo, porque eu já falei isso em alguns vídeos, em algumas palestras, mas eu estava dando uma vez um curso na Randon, lá no Rio Grande do Sul, né? Dei muitos cursos para a Randon, a gente já deu curso para a Embraer, para a Volkswagen, para a Fiat, para a Iveco, para a Marinha do Brasil, o pessoal do submarino, e todos eles têm foco no conceito. Eles querem construir um alicerce. Aí estava dando curso na Randon, que eu já dei vários cursos lá, de fadiga, e aí eu estava com um engenheiro amigo, né, que sempre a gente ia jantar, quando estava lá, e aí tocou o telefone, o celular, né, atendi, chegou um cara que perguntou para mim: vocês dão um curso aí de elementos finitos, né, no software? Eu falei: sim, a gente faz isso. E vocês podem dar um curso aqui para a gente, para treinar os engenheiros? Eu falei: posso. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Vocês já conhecem a teoria? Não, é que eu queria uma coisa mais objetiva, ele falou para mim. Eu falei: como? Eu queria uma coisa mais objetiva, porque eu vou treinar um cara e depois ele vai embora. Eu falei: mas como assim? Trate bem a pessoa, que ela não vai embora. Na vida é assim, né? O cara só vai embora se você tratar mal. Se você tratar bem, não vai embora. Aí Exato. eu fiz uma pergunta, mas eu não aguentei, eu tive que fazer uma pergunta para ele. Falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta. E se você não treina e ele fica? Ele falou: não é pior? como assim? Não, se você não treina e ele fica, isso tem um nome, chama recall. Se você está produzindo um produto que pode eventualmente cair na cabeça dos outros, isso vai te custar muito mais dinheiro do que ele ir embora. Porque as pessoas gostam de trabalhar naquilo que elas gostam, né? E aquela pergunta que eu fiz lá na palestra, né? Alguém já te perguntou se tu é feliz? Pô, tu já vai trabalhar com um negócio que tu não gosta a vida inteira? Aí o cara vai ficar insuportável, né? Vai começar a discutir, encher o saco de todo mundo, porque quem é feliz não enche a paciência de ninguém, né? Sim. É assim que funciona. Então, mas não teve condição, né? O cara não acreditava, ele achava que dando teclado no software ele ia resolver os problemas tecnológicos dele. Então, isso Por um envolve passo demais. tempo, envolve dedicação, não tem como. Esse é o que eu diria, né? E eu estou falando isso
baseado naquilo que eu vivi, né? Eu estou falando isso porque é de coração, quer dizer, é, isso fez parte da minha vida. Então eu posso falar, não estou dizendo que eu estou certo, mas que fez parte da minha vida, fez. E eu não estou arrependido de ter vivido assim, né? Essa é a Poxa, questão. poxa, muito bacana ouvir isso do senhor, professor. E você falando, né, dos treinamentos, tudo que o senhor falou aí, né, que o senhor trabalhou em empresa X, como que a gente pode ter acesso, professor, a esses treinamentos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos treinamentos da NCE, né, que o senhor ministra lá. Eu recomendo, pessoal, fortemente. Eu sou um aluno, né, transformado pelos cursos do professor Avelino na NCE. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, do que o senhor tem aí para oferecer para a gente aí, o professor, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade, essa colher de chá que você está me dando de falar um pouco Imagina. do nosso trabalho, né? O NCE tem o lado do treinamento. E a gente procurou, né, fazer a vida inteira isso, né? Transformar isso de uma maneira didática, sem fugir do rigor, mas mostrando a vida prática. Então nós temos os treinamentos de estática, eu não gosto de chamar de estática, é estática e formulação dos elementos, que é o alicerce de tudo. Quer dizer que é o livro base. Depois tem o livro de dinâmica, né? Eu digo o livro porque o treinamento é idêntico ao livro, né? É o livro que fala sobre frequência natural, vibração forçada, a análise não linear, que é o outro livro que eu mostrei, que fala sobre contato, grandes deflexões. Mas o que aconteceu? Foi uma coincidência, olha só. Eu dei muito curso no Rio Grande do Sul, muito, muito. Eu ia muito para Caxias do Sul, para Passo Fundo, para Porto Alegre, para Bento Gonçalves, né, que é toda a região que tem uma área assim bastante random, inclusive, né? Eu dei muito curso lá. Um dia eu estava indo, né, desci em Porto Alegre, estava no carro, no caminho, aí me ligou um cara de Roraima e falou para mim assim, olha, você pode dar um curso aqui em Roraima? Eu falei, posso, não tem problema, a gente já deu curso no Brasil inteiro, fora do Brasil, a gente já deu curso, se tiver aluno eu vou, não tem problema, não tem tempo ruim. Aí ele falou para mim, você não tem curso online? Aí eu me deu um nó na garganta, né? Eu falei, não, não tem, não tem. Aí eu fui ver os cursos online que eu, que eu procurei conhecer, né? Aí eu via um PowerPoint e um cara falando no fundo, assim, eu falei, pô, mas estranho isso, né? Não gostei, né? E aí me deu um trabalho, mas um trabalho tão grande, que eu procurei montar os cursos do NCE exatamente como é o presencial, exatamente igual. E aí até tem muitos depoimentos sobre isso. A gente montou o curso de estática, dinâmica, não linear. Depois que estava tudo montado, surgiu a pandemia. E aí esses cursos dispararam, porque realmente foi muito positivo, porque as pessoas começaram a perceber que esse curso online, ele pode até refazer várias vezes a aula, né? Ele anotar. Eu tenho tido vários depoimentos no LinkedIn, no Instagram, que eu fico muito, muito grato ao pessoal, né? Então, na época da pandemia, a gente deu 50% de desconto, né? E continua com isso. Às Bacana. vezes a gente faz umas promoções de Black Friday aí, mas normalmente já está numa promoção grande, está 50%. Se a pessoa faz um pacote de cursos, é mais desconto ainda, com essa visão de engenharia, né? Então, o nosso site é o www.n de navio, C de casa, E de escola, www.nce.com.br. Se a pessoa for lá no site, ela vai ver os cursos que tem, né? Até ligar com a Frons, a Clay Treinamentos, que tem o programa dos cursos. Nós temos no site o programa dos cursos. É só me mandar um e-mail que a gente atende. E às vezes, se formar um grupo de alunos, a gente baixa mais ainda para dar oportunidade do pessoal acessar esse conhecimento. Agradeço aí a oportunidade de você me deu de mencionar isso, né? É Imagino, isso. professor. Eu sou prova viva, né? Eu sou prova viva aí, né? Do que os cursos do professor é exatamente igual ao presencial. Olha aqui a quantidade, né? De conteúdo que eu anotei, né? Dos cursos. Realmente, pessoal, você ter essa possibilidade de você parar o curso, anotar, né?
voltar naquele assunto. O curso gravado, pessoal, né, principalmente do curso do professor, é realmente muito bom, né? Eu tive uma experiência muito boa e recomendo fortemente, professor. Muito Obrigado obrigado. aí, viu? Muito obrigado e Imagina. te parabenizo por essa iniciativa, né, de levar essa área de projetos com uma visão. Acho que nós estamos falando na mesma linha, né? Sim, São professor. coisas parecidas, né? Você na área de desenvolvimento aí dos projetos e a gente na área de análise, né? Isso é muito bom que a gente leve e que as pessoas enxerguem a realidade física, sempre. Sempre. Em projetos é igual. E para finalizar, professor, queria falar alguma coisa, né? Assim, não existe, resumindo tudo isso que a gente falou, não existe assim atalho, né? Um caminho fácil. E não vai ser fácil, pessoal. Eu não estou aqui prometendo para você que a sua jornada vai ser fácil. Mas eu garanto que se É. você seguir a risca aqui, o que a gente conversou, né, professor? Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Né? Você vai conseguir estruturar um projeto, você vai conseguir fazer a sua análise estrutural, tá? Não tenha dúvida. Mas para isso você precisa de um passo a passo, né? Um E, GPS ali para te ajudar, uma metodologia. É isso que você vai encontrar, né, nos cursos da NCE, você vai encontrar, né, no meu curso. Né? Então, realmente isso que faz a diferença. Tá joia, pessoal? Só um beleza. recado aqui, professor, antes de dar a palavra para o senhor final. Né, eu vou estar abrindo as inscrições, né, para a nova turma aí do curso no mês, esse mês ainda, dia 29, tá? Então eu vou liberar a lista de interessados na semana que vem, tá, pessoal? Dia 29 aí a gente abre a turma 2 aí do curso de projeto de máquinas raiz. Tá, joia? Professor, agora eu vou deixar o senhor com as palavras, suas palavras finais aí, tá bom? Olha, bom, eu só tenho a agradecer, eu agradeço muito esse convite, fiquei muito honrado com o seu convite, da gente poder falar um pouquinho, né, sobre nada diferente do que foi a nossa vida aí profissional, né? Então, isso espero que tenha contribuído de alguma maneira as pessoas que gostam, né, da engenharia, gostam do projeto, né? E eu acho que isso não tem ferramenta mágica, é muita determinação, né, que você tem que seguir e o resultado vem, né? O resultado vem. Eu agradeço muito e desejo muito sucesso a todos aí, né, nessa luta aí, nessa busca do conhecimento diário, porque isso é por etapas, né? Não tem saltos. O mundo não é descontínuo, ele vai crescendo passo a passo, né? Então, eu acho que isso é importante e cada dia nesse degrau vai acumulando. Daqui a pouco você olha para trás e fala assim, pô, quanta coisa que eu já acumulei, né? E são coisas que estão lá registradas e você não perde, porque isso é conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você. É o que o professor Lebedev me falava, né? Tá certo? É basicamente isso. Ô, professor, um privilégio muito grande tê-lo comigo. Agradeço de coração, né? Realmente uma honra ter um grande nome, um dos maiores nomes da engenharia do Brasil e vou falar para você do mundo, né? Professor, é um privilégio Imagina. muito grande, tá? Muito obrigado e vamos repetir a dose, né? Qualquer dia a gente faz Eu que uma agradeço, segunda. agradeço muito e desejo muito sucesso a todos aí nessa busca aí, né? Que é uma busca que não tem facilidade, mas não tem nada do outro mundo. É só a persistência, o dia a Só. dia, você ir acumulando o conhecimento e seguir em frente. Tá certo? Muito obrigado. Tá certíssimo, professor. Um grande abraço. Até lá, professor. Obrigado. Até mais. Tudo de bom. Tchau. Obrigado.